agora a gente fala de saúde, porque você sabia que a cada minuto uma pessoa morre vítima de doenças do coração, isso a gente falando do mundo, né? E aqui no Brasil, 33% dos óbitos no país são ligados ao coração. E esse é o mês do coração, é o mês da campanha Setembro Vermelho. E para falar sobre este assunto, eu recebo o Dr. Luiz Rocha Silveira, que é médico cardiologista. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. E hoje, gente, ele trouxe um coração ao vivo para mostrar para gente. Ao vivo, o molde dele, né? Um molde. E você estava contando, né, doutor, que esse é o tamanho real do nosso coração? Muita gente talvez não saiba. O coração tem mais ou menos aproximadamente o tamanho de um punho fechado, né? Então ele fica mais ou menos nessa posição aqui. Ele é praticamente, para o meu tamanho, seria um tamanho ideal. Uma criança seria um pouco menos, uma pessoa maior seria um pouquinho maior, mas uma média, ele é desse tamanho aqui assim, ó. A gente tem que cuidar sempre do coração, mas nesse mês de setembro tem essa campanha específica para a gente lembrar ainda mais, né? E o que a gente pode dizer para o nosso telespectador? Como que a gente cuida do nosso coração? Então, Flávia, eu até queria aproveitar essa oportunidade para alertar as pessoas, porque o número de problemas cardíacos está aumentando enormemente. A gente está vendo pacientes cada vez mais jovens sofrendo infarto, derrame, e a gente não está vendo uma explicação muito clara por que essa mudança de direção. O que a gente imagina é que o estilo de vida das pessoas estão dormindo menos, se estressando mais, aumentando a carga horária de trabalho. A alimentação está ficando cada vez mais fast, né? E menos saudável. As pessoas com menos tempo para sentar, né? Saborear mesmo uma refeição saudável. Eu acho que praticamente deve contar no dedo pessoas que a gente conhece que podem, não, eu sento, tenho meu horário tranquilo de almoço e não estão no celular, não estão com o horário apertado, comem rápido e vão voltar para o trabalho, né? Então, o dia a dia virou o normal isso, né? Então, quando as pessoas falam, não, eu me alimento normalmente, mas o normalmente virou essa coisa acelerada, essa coisa que não tem mais aquela tranquilidade de você relaxar e aproveitar o alimento. A gente está precisando resgatar um pouquinho o tempo da nossa mãe, da nossa vovó, né? Sentava com uma tranquilidade para tomar um bom café da manhã, aquele almoço regado a salada, verdura, fruta de sobremesa e não chocolate. E outra coisa que é praticamente impossível é a siesta, né? Antigamente o pessoal dormia um pouquinho, descansava, dava aquela relaxada. Soninho da beleza da tarde, né? Hoje em dia praticamente não existe, né? A gente tem uma carga horária que vai o dia inteiro sem parar. Hoje em dia, se a gente conseguir dormir a noite toda, já a gente está comemorando. Já tá ótimo. Tem gente que está dormindo cada vez pior, né? O brasileiro nunca dormiu tão mal em toda a história assim, do nosso Brasil, né? Então, as coisas estão piorando. A tecnologia aumenta, a gente tem muita coisa que a gente descobre e a gente não está conseguindo vencer essa batalha, a gente cada vez está tendo mais problemas. Doutor, mas o senhor acredita que com esse alerta as pessoas podem fazer uma análise da vida dela, do trabalho, do dia a dia e tentar colocar o pezinho no freio? Então, o que a gente vê muito assim no consultório é a pessoa que vai lá quando sente alguma coisa. Não, eu senti isso, minha pressão subiu, senti uma dor no peito, quero fazer um exame. E pessoas que, não, eu estou bem, eu não sinto nada, mas eu quero dar uma olhada, ver qual é o meu risco, qual é a probabilidade de eu ter uma doença. Isso ainda é a raridade, tá? Então é a minoria das pessoas. Então, assim, a pessoa, eu sempre faço essa analogia, a pessoa leva o carro para trocar o óleo de tanto em tanto tempo, mas ela não vai se ver como ela está por dentro, porque ela pode ter uma bomba relógio dentro dela, né? Hoje em dia, os últimos 3 pacientes meus que tinham no hospital com infarto tinham menos de 50 anos. Então, e uma coisa totalmente inesperada, o paciente não teve nenhum alerta, abriu o quadro com um infarto agudo do miocárdio. Então, uma coisa que a gente tem que abrir o olho, tem que se precaver, principalmente se você tiver os fatores de risco principais. Está acima do peso, é sedentário, está com pressão alta, tem colesterol alto, familiar que teve um infarto com menos de 55 anos de idade. Tem que abrir os olhos para fazer essa prevenção, gente. O nosso público está perguntando, doutor, quais as doenças mais comuns do coração? Então, na verdade, assim, no Brasil, o maior número de mortes é devido ao infarto e derrame, né? Que, na verdade, é o mesmo tipo de doença em locais diferentes. Então, as artérias do nosso corpo vão se inflamando. Tem como o senhor demonstrar para a gente como que o infarto acontece? Então, aqui a gente tem um esquema, as linhas vermelhas são as artérias do coração, né? Nós temos 3 artérias principais, a do lado direito, a principal que é a descendente anterior e a circunflexa, e se essa artéria cria uma inflamação dentro dela por depósito de gordura, seja o excesso de colesterol, diabetes, cigarro, excesso de peso, qualquer estado que aumente a inflamação do nosso corpo e essa inflamação leva ao acúmulo de toxinas
gordura, a gente fala de gordura de uma forma mais genérica, mas a placa de ateroma, né, que tem gordura dentro, vai estreitando o calibre do vaso e esse vaso não leva sangue para essa região e a pessoa começa a ter os sintomas de infarto, né? Então, é uma doença inflamatória, né? A doença cardiovascular é uma inflamação do organismo que começa pelas artérias e vai aumentando o depósito de estruturas que não eram para estar ali. Tem a participação do nosso público, pode colocar a pergunta. O Pinho, meu pai tem miocardiopatia dilatada e está fazendo tratamento. Gostaria de saber se isso pode ocasionar morte súbita, mesmo com tratamento. Sim, a miocardiopatia dilatada é uma doença que o coração começa a ficar com o tamanho aumentado, porque assim, o nosso coração tem uma capacidade, ele tenta sempre se adaptar. Então, quando ele começa a ficar fraco, ele tenta, é que nem um elástico, se você puxa mais o elástico, ele volta com mais força. O coração, ele tenta se dilatar para tentar bater com mais força e melhorar o funcionamento dele. Só que isso é um mecanismo que tem uma limitação. Então, se o processo agressivo ao coração continua, ele continua se dilatando e a pessoa começa a ter sintoma. Incha as pernas, falta de ar, não consegue caminhar dentro de casa, até para dormir ela tem dificuldade, né? E uma das principais causas de morte súbita é o coração dilatado, porque o tecido de condução elétrica do coração também fica estirado, as células do coração ficam deformadas, então a miocardiopatia dilatada tem tratamento, a pessoa melhora bastante, só que ainda tem um risco de morte súbita com certeza, mas com tratamento diminui. Tem mais uma participação, pode colocar. A Maria, tenho isquemia e gostaria de saber os cuidados que devo ter. Então, isquemia é a falta de irrigação sanguínea em qualquer lugar. Então, a gente pode ter isquemia no rim, isquemia no cérebro, no coração, no pulmão, em qualquer lugar. Então, isquemia é falta de irrigação sanguínea. Ela não falou aonde. Eu acredito que ela seja no coração. Então, é assim, todo paciente que já tem um diagnóstico de isquemia, tem uma placa em alguma artéria, ela é um paciente de alto risco, ela tem que tomar os máximos cuidados possíveis. Então, o colesterol tem que ser muito baixo. Até está tendo um congresso europeu de cardiologia agora, nesse momento, eles liberaram um estudo recente que saiu que quem tem doença já manifesta, o colesterol ruim, que é o LDL, tem que ser abaixo de 55, que é um nível que é muito difícil a pessoa atingir sem remédio. Então, ela tem que saber que o colesterol dela tem que ser muito baixo, ela fazer atividade física, tem que dormir bem, se alimentar bem, estar no peso. É uma série de fatores, né? Então, a pessoa tem que se comprometer com o seu tratamento e cair fundo mesmo no estilo de vida saudável. A gente fala muito da dor no peito, né, doutor? Quando que a gente pode identificar que essa dor no peito é um alerta? Assim, é uma dor diferente? Existem algumas características da dor que preocupam bastante a gente. Então, por exemplo, a dor que aperta o peito, a pessoa sente uma pressão, às vezes ele chega no consultório com a mão fechada, dizendo que está apertando o peito, principalmente relacionado aos esforços. Só de escutar o senhor falando já dá uma agonia. Assim. Então, mas os sintomas são eles se sobrepõem, né? Algumas pessoas sentem uma dor no peito, mas a gente vai ver, às vezes, não é coração. E tem pessoas, às vezes, esse paciente está internado agora no hospital, sentiu uma dor no ombro, durante 3 dias, estava infartado. Então, é muito relativo. Mas a dor que preocupa a gente, assim, a pessoa está em casa, parada, não sente nada. Ela começa a andar, subir um morrinho, subir uma escada, ela sente uma dor, um aperto, uma queimação, que pode subir aqui para o pescoço, irradiar para o braço, para a boca, e quando ela melhora, vai aliviando. Isso é um sinal de angina estável. Agora, se a pessoa começa a sentir uma dor aguda, que não melhora, está piorando, ela tem que ir direto para o hospital, pode ser uma angina instável, né? Então é um perigo bem sério. Para a gente encerrar a nossa conversa, tem uma idade para a gente acender o alerta e cuidar do coração ou é um cuidado que tem que vir sempre? Isso depende de cada pessoa. Se a pessoa chega para mim e fala que o pai dele infartou com 45 anos, ele tem que se cuidar desde os 20. Né? Se a pessoa não tem histórico nenhum, está no peso, faz atividade física, tem um colesterol normal, ela pode de repente começar a fazer, de repente a partir dos 40. Isso vai depender muito de cada pessoa. Então, se a pessoa não sabe, vai já tentar fazer essa avaliação e o médico vai criar o perfil de risco de cada pessoa e dependendo daquele perfil de risco ele fala, volta daqui a 1 ano, volta daqui a 2, volta daqui a 6 meses, vamos repetir esse exame, começa esse remédio. E cada pessoa é individualizada, é muito relativo, cada pessoa tem o seu organismo, né? E o organismo só vai se manifestar com algum problema de acordo com a interpretação que esse problema vai ter em cada pessoa. Então tem pessoas que às vezes não tem sintoma nenhum, chega com 60, 70 anos, estão todas as artérias entupidas. É o primeiro evento acontece e a gente não descobriu o primeiro. Ele acontece de uma forma global, né? Então cada pessoa tem que fazer a sua avaliação. Obrigada pela participação hoje aqui no Ver Mais.